Bem, amigos, como a gente havia anunciado durante a semana, né, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o ilustre convidado e advogado Dr. Matheus Ramos Sorge Macedo, para uma entrevista, né, que vai abordar o tema Os Limites da Ética no Processo Eleitoral. Ele será entrevistado pela jornalista Nara Cordeiro. Quero dar um cumprimentar aqui o doutor Matheus. Bom dia, doutor, tudo bem? Agora tá. Bom dia, tudo bem com vocês? Gostaria de agradecer o convite. É um prazer novamente estar aqui depois de quantos anos, Cláudio? Tá fazendo aniversário. 4 anos atrás. Mais ou menos isso aí. Mas novamente é uma honra e um prazer estar presente aqui na presença de todos os nossos ouvintes e da rádio. E novamente terminar o meu agradecimento pelos convites. Opa, estamos aqui à disposição e muito obrigado por ter aceito o convite. Bom dia, Nara. Bom dia, Cláudio Mainer. Bom dia, Dr. Matheus Sorge e a todos os ouvintes da Rádio Advento Londrina. Estamos ao vivo aqui, né, pela 87.9. Ok, então vamos iniciar o nosso processo de hoje? Vamos, e o processo é intenso. O processo é eleitoral e parece que acaba agora domingo, né? Toda essa situação toda, né? Essa como que a gente pode colocar toda essa, né? Essa corrida eleitoral, né? Em busca de novos prefeitos, novos vereadores das cidades do Brasil, né? A entrevista hoje é com o advogado Matheus Sorge, que vai falar sobre o tema Os Limites da Ética no Processo Eleitoral. Tá aí. Vamos conhecer um pouquinho do Dr. Matheus? Você quer ouvir um pouquinho falar sobre ele? Ele é advogado inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, na seção do Paraná, sob número 49549, é isso? Tendo estudado o curso de Direito aí, né? Pelo período de 2003 a 2007 pela Unopar, Universidade Norte do Paraná. Atuou nas áreas de família, civil, Código de Defesa do Consumidor, o direito penal. Já atuou também na Defensoria Dativa, com clientes constituídos em aproximadamente aí 3.000 processos, em sua grande maioria criminal. Tendo atuado ainda em júris populares. Com especialização em Direito e Processo Penal, biênio de 2009 e 2010, pela Universidade Estadual de Londrina, UEL, e Direito e Processo Civil pela Instituição de Ensino Professor Damásio de Jesus. Participou dos 3 primeiros Congressos Paranaenses de Ciências Penais, do 1º e do 2º Congresso Brasileiro de Criminologia e Política Criminal, e o curso A Defesa Tem a Palavra, do brilhante defensor e palestrante Érico Quaresma Firpe. Na Ordem, ele participou também da Comissão de Advogados Criminais, da Comissão dos Advogados Dativos, tendo participado de inúmeros eventos e palestras enquanto membro aí dessas comissões. Desde 2015, ele atua no seu próprio escritório, né? E tá aí um pouquinho do currículo do nosso querido Matheus Sorge. Matheus, e agora tá aí concorrendo também nas eleições da OAB desse ano, é isso? Brincadeiras à parte, Nara, gostaria também de externar meu agradecimento à sua pessoa, pois o convite partiu de você para estarmos presentes aqui hoje na rádio. Agradeço. Fico muito feliz novamente pelo convite, além de estender isso ao Cláudio. E agora, o tema brincadeiras à parte, né? A eleição do nosso município termina agora, neste domingo, no 2º turno para prefeito, né? É isso aí. O da Ordem vamos até no dia 22 de novembro, que vamos ter eleições perante a Ordem também. Isso, Nós pretendemos mudar o quadro diretivo, nós pretendemos mudar os conselheiros que se fazem presentes na Ordem. Só para os nossos ouvintes poderem entender, há 3 chapas participando desse processo eletivo, nós estamos por uma. E o nosso objetivo principal é mudança de poderes. A situação está no poder há 48 anos. Muita coisa, né? E sequer existe um portal de transparência da Ordem para que eles mostrem para onde vai o nosso dinheiro investido. Sim. E esse seria uma das nossas propostas. E mudar. A mudança é sempre bem-vinda e o nosso Mais objetivo é a transparência. mudança. Ainda mais com uma chapa única que está no poder há 48 anos. É isso aí, mais transparência, né? Ele vai falar sobre isso mais no final do programa, tá? Então, você que conhece algum advogado aí, né, da sua família, o seu advogado em particular,
Tá aí um nome, tá aí uma chapa, né? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, que é a eleição. Né? Sangue novo, né? Sangue novo aí na OAB de, gente, vem cá, pelo amor de Deus, a gente tem que mudar as coisas, né? Sempre melhorar. A política está aí para isso, para provar que a gente tem que melhorar, né? Então, estamos aqui também falando um pouquinho sobre isso. Mas vamos ao que interessa hoje. Vamos falar um pouquinho sobre a palavra democracia. A democracia é um regime político em que os cidadãos, no aspecto dos direitos políticos, participam igualmente, diretamente ou através de representantes eleitos, na proposta do desenvolvimento e na criação de leis, aí, né? Exercendo o poder de governação através do sufrágio universal. O termo é do grego antigo, né? Democratia, né? No caso, o governo do povo, que foi criado a partir de demos, né? Povo, e kratos, poder. O conceito de democracia representativa surgiu em grande parte a partir de ideias e de instituições que se desenvolveram durante períodos históricos como a Idade Média, Europeia, a Reforma Protestante, o Iluminismo e as revoluções americanas e francesas. O voto, também chamado de sufrágio censitário, é típico do Estado liberal, século XIX, né? E exigia aí que os seus titulares atendessem certas exigências, tais como pagamento de impostos diretos, né? Proprietários de propriedades fundiárias a usufruir de certa renda. No Brasil, a soberania popular exercida de forma indireta por meio de representantes eleitos aí, né? Segundo o artigo 1º, né, do parágrafo aí de CF 88/88. E de forma direta na forma da lei mediante o plebiscito referente à iniciativa popular CF/88, artigo 1º, parágrafo único do artigo 14. O voto é o maior direito conquistado, né, com a democracia. É isso que eu queria que você me respondesse. Posso afirmar isso, doutor Matheus, que o voto é o maior direito conquistado com a democracia ou não? E o que a legislação fala sobre esse direito constitucional? Para que nós possamos falar sobre voto, nós temos que voltar à Europa medieval. A época da Europa medieval, eu não sei se os nossos ouvintes se recordam ou não, mas... Está bem difícil, hein? É difícil, porque medieval é bem longe. Como as pessoas o governo tirano, à época, se perpetuava no poder. Eles passavam para o povo o quê? Aquela linha, eu morro, meu filho herda o poder. Meu neto, aquela linha horizontal, a horizontalidade. Herdeiros assumiam o poder. Por quê? Porque Deus nos colocou aqui. Sim. Então, soberanamente. Exatamente. Perpétua. Isso, imposto no lombo deles. Só cobravam impostos, não havia o portal de transparência que a gente fala, com o que era investido esse dinheiro. E o que aconteceu na prática? O povo começou a se rebelar. Uhum. Passaram a se rebelar e perceberam que eles começaram a se unir e tinham poder. Era um contra milhões. Sim. Um governava e milhões pagavam impostos, sofriam, ralavam, perdiam propriedade e começaram a se rebelar. E nesse avanço dessas revoltas, dessas rebeliões, eles começaram a questionar, a peitar o rei soberano à época. Uhum. Até que na Inglaterra eles conseguiram o primeiro ato de democracia existente até hoje, que é o voto. A palavra sufrágio... Vamos votar para decidirmos quem nós queremos que nos representem. E isso, com a evolução do tempo, foi melhorando, e chegou em nossa Constituição Federal de 1988, que diz o quê? O Brasil nada mais é do que um Estado democrático de direito. Abraçamos, depois da ditadura militar, sim. Abraçamos mulher efetivamente votar, né? A democracia. Teve esse período todo onde a mulher não podia votar, não é isso? Aonde, eu acho que foi mais isso mesmo, acho que a última conquista das mulheres foi o direito ao voto, né? Sim. Até então eram só homens. Homens. Votavam, né? E inclusive foi bem colocado nesse aspecto, Nara, porque o nosso Código Eleitoral, a meu ver, ele é enferrujado. Ele é de 1965, ou seja, são 35 com 24, são 59 anos. Pouco tempo, né? Muito tempo, Nara. Você acha? A evolução de 59 anos para cá, a tecnologia, as audiências, sim, entrevistas, reuniões, hoje tudo de forma digital. Em termos jurídicos, é muito tempo mesmo.
Então, está muito enferrujado. Por exemplo, não sei se vocês sabem ou não, mas no artigo 5º do nosso Código Eleitoral, pessoas analfabetas não podem votar até hoje. Até hoje? Eu não sabia disso, Matheus. Eu não sabia. Até o analfabeto vai na presidência. Nós somos, olha que ironia, nós somos regidos por um Estado democrático de direito, mas o nosso Código Eleitoral fala quem pode e quem não pode votar. Em 2024 isso. Esse termo sufrágio universal, explica pra gente o que significa isso. O sufrágio universal nada mais é do que a expansão de poderes para que nós possamos decidir o que nós queremos. Uhum. Isso daí, universal, vale para o mundo inteiro, porque o mundo inteiro hoje é regido sob o Estado democrático, tirando, salve guarda, alguns países que ainda são ditatoriais, Coreia do Norte, eles não abraçaram essas causas, mas 99% dos países que fazem parte do nosso continente, eles fazem parte de um Estado democrático de direito. Sim. E surgiu isso com esse sufrágio universal, o quê? Democracia para todos. Inclusive, na prática, hoje, os países que... Vamos lembrar a situação da Segunda Guerra Mundial. Haviam os aliados e haviam os inimigos. Hoje em dia, quem faz parte do Estado Democrático de Direito pode-se dizer que são os aliados. Uhum. E os comunistas, os países ditatoriais, eles se defendem entre si. Se houvesse uma terceira guerra mundial hoje, seria 99% do nosso continente contra esse 1% dos países ditatoriais. É muita coisa, né? E, por conta deles não aderirem à democracia, à situação do sufrágio universal, o que acontece? Eles são sucateados na hora de o comércio, exportação e importação de produtos. O Brasil não exporta com a Coreia do Norte. Os Estados Unidos não importam com a Rússia, com a Coreia do Norte. Por quê? Porque houve essa divisão. Por quê? Porque eles tentam forçar com que esses países façam parte do objetivo comum único, que nada mais é do que o Estado democrático. Mas isso aí não está vindo agora com esse banco do BRICS aí, com esses... querendo tirar o dólar, por exemplo. Já está sendo tentado, mas esses países não estão aderindo a isso. Ainda Eles preferem manter a ideologia deles, a forma de procedibilidade deles. E batem o pé, por assim dizer. São pessoas teimosas, turronas que estão na ditadura desses países, no caso, e eles preferem, por mais que tenham essas imposições, essas sanções, o que acontece na prática? Eles preferem manter essa ideologia deles, por assim dizer. Tá bom para nós assim, então vida que segue. E fica assim. Matheus, então o voto é o maior direito constitucional, aí vamos colocar assim, da democracia? Com toda certeza, assim? Porque é através do voto que os eleitores colocam os pares que vão representá-los. Então é importante. Por exemplo, aqui vamos falar em Londrina, que é a nossa cidade natal. Nós temos 19 vereadores eleitos nessa eleição. Uhum. Nós elegemos, comunidade, sociedade de Londrina, elegemos os nossos legisladores. Sim. São eles que vão criar vão nos proteger, criar as nossas leis. Então, nós os elegemos com o objetivo único do quê? De que nos represente. Com certeza. A finalidade é essa. Por conta disso que o voto é o ato mais democrático que existe. Possível. É que a gente está falando isso porque nós estamos acompanhando aí a imprensa e tal, e algumas estatísticas comprovam que as pessoas estão indo menos às urnas. E a gente vai falar sobre isso durante essa entrevista. Ou seja, por quê? Porque esse é o diálogo dessa entrevista. Será que as pessoas estão desacreditando do processo eleitoral? Estão desacreditando dos políticos? Enfim, da democracia? Da ética? O que é? Né? São tantas questões que a gente vai trazer aqui. Por que as pessoas estão votando, não querendo ir? E eu me lembro quando eu era criança que todo mundo esperava chegar o dia do próximo. Hoje é eleição, ia todo mundo votar. Era aquela coisa familiar. E hoje em dia as pessoas estão buscando, vou justificar. Nem apareço, não quero nem saber. Porque simplesmente estão decepcionados. Essa é a realidade, não é, da nossa política? Sim, e inclusive isso se dá por culpa dos políticos, na meu ver. Infelizmente. Porque vamos pegar Londrina novamente. Nós tivemos uma mudança até importante na nossa Câmara Legislativa. 11 vereadores, não sei se os nossos ouvintes sabem disso, mas 11 vereadores foram reeleitos e nós tivemos a inclusão de 8 vereadores novos na nossa Câmara Legislativa, no caso. Né? Isso é importante, né? Que são os vereadores. Isso. Vamos à segunda questão. Contudo, Nara, só para responder essa pergunta. Conversando com colegas no dia a dia, o brasileiro hoje em dia perdeu a vontade de votar. Essa é a verdade.
pode. Porque não quer mais votar. os políticos são sempre os mesmos, não existe uma alternância. Os discursos são sempre os mesmos. Ao meu ver, por exemplo, na eleição passada, na eleição retrasada para presidente da República, o Bolsonaro ganhou não porque era um ótimo político, mas porque o brasileiro estava cansado e surgiu ele como algo novo. Sim, é sempre assim. Uma forma de protesto. Sim. Não que eu quero esse candidato me representando, mas sim como uma forma de protesto. Não aguento mais esse governo, não há ninguém com essa paridade dele para ganhar a eleição, vamos votar em tal pessoa, porque nós queremos mudança, mas não porque queriam a mudança, não queriam aquele candidato especificamente. Muito importante você falar isso. Ô Nara, mais uma coisa, até para os nossos ouvintes poderem entender, essa situação dos analfabetos que ninguém sabia, eu gostaria de terminar as pessoas que não podem ser eleitores no nosso pensamento. Pode concluir. Já havia mencionado os analfabetos. Ó, em 2024 novamente, e quantos estrangeiros nós temos no Brasil atualmente? Muitos. Que nós recebemos pessoas de fora. O Brasil recebe muita gente. Aqui em Londrina, haitiano, que eu vejo no centro da cidade, venezuelano. Vocês sabiam que eles também não podem votar? Isso eu fiquei sabendo também. Mesmo morando e dependendo dessa lei e de tudo mais, né, da política da cidade. A não ser que eles tirem a cidadania nossa quando estiverem aqui, e aí se tornarem brasileiros, não natos, porque brasileiro nato é o brasileiro que nasce no Brasil, mas o brasileiro naturalizado, aí sim essa pessoa se torna apta a poder participar do processo eleitoral. Isso. As pessoas que estiverem privados temporariamente ou definitivamente dos seus direitos políticos. O que seria isso na prática? Vou resumir num exemplo só. Vamos lá. A pessoa que foi condenada numa sentença penal condenatória. Sim. O efeito da sentença penal condenatória é a perda dos direitos políticos. Uma pessoa que tem uma condenação criminal não pode mais votar. Com a sentença condenatória é oficiado o cartório eleitoral. O cartório eleitoral, tipo que... Sabe quando a pessoa comete 20 pontos e perde a CNH? Perde eles o título de eleitor. Mas vem cá, mas como aí a pessoa se torna apta a votar. Como que nessa votação lá em São Paulo, segundo o noticiário, falou que mais de aproximadamente 80%, 90% do quem votou no bolo foi presidiário? Cláudio, aqui é sentença penal condenatória. Se a pessoa está presa preventivamente, mas está respondendo o processo preso, mas não tem uma sentença penal condenatória, essa pessoa está apta a votar. Está respondendo o processo, é isso? Porque é o seguinte... Ela está presa, mas não está presa. A pessoa está... O processo criminal está correndo. Esse Brasil. A pessoa está respondendo o processo presa, preventivamente, temporariamente, que seja. Responder o processo preso não quer dizer que ele já foi condenado. Ele está respondendo um processo preso. Poderia estar respondendo em liberdade. Sim, exatamente. A justiça entendeu. Então é isso. Preso preventivamente, preso temporariamente, mas não tendo a sentença penal condenatória, essa pessoa está ainda apta a votar. Só é cassado os seus direitos políticos com a sentença penal condenatória, com uma sentença condenatória em desfavor daquela pessoa especificamente. Podemos dar sequência, Sr. Matheus? Acho que eu respondi a sua pergunta. Sim, só que tem outro detalhe também. Por exemplo, uma pessoa que comete um crime fora do país, vem para o Brasil. Aqui ele é preso e é condenado e tem que voltar para lá, para o país onde ele cometeu esse crime. E as pessoas que foram condenadas aqui por causa do CEP, o cara sai fora e... Cláudio, isso é muito complicado, porque, por exemplo, vamos trabalhar com um caso famoso aqui no Brasil, o jogador de futebol Robinho. Sim. É o caso que eu... Ele foi condenado na Itália. Exato. O Brasil e a Itália não tem aquele acordo de extradição. Ok. Mas o processo dele veio para cá. Não sei se você lembra do caso do Cesare Battisti ali atrás, que a Itália queria que o Brasil mandasse ele para a Itália, o Brasil se recusou a mandar, mas depois acabou mandando. Sim. Foi a mesma situação que aconteceu com o Robinho. O Robinho veio para cá para cumprir a pena dele do Brasil. O nosso Código Penal e a nossa Constituição Federal permita que o brasileiro cumpra a pena em nosso país. Isso. Então, o brasileiro não o Robinho hoje, por exemplo, por mais que ele tenha sido condenado na Itália, a sentença está sendo cumprida no Brasil. Ou seja, como se o Brasil tivesse condenado. Colocado de uma forma simples para que os nossos ouvintes entendam.
é uma situação de que ele foi condenado no Brasil, por assim dizer. Basicamente. E está sem os direitos políticos dele. Aí ele não tem jeito. Vamos voltar para a entrevista. Já estão falando do Robinho, gente. Por favor, volta aqui, né? Por favor, né? Vocês estão, pelo amor de Deus, vocês viajaram muito grande aí. O né? Cláudio que perguntou, não, eu só estou respondendo. Aí tem uma lógica aí que eu estou perguntando. Não, entendi. Porque tem pessoas que foi condenado por causa de um CEP e foi transferido para outro capital lá. É E, Leonardo, eu gostaria de fazer mais um alento para a gente encerrar essa situação da descredibilidade do nosso eleitor em poder votar. A pessoa que não for votar, ela tem 30 dias, isso é importante, ninguém sabe disso. A pessoa tem 30 dias para regularizar a situação dela. Do seu título, no caso. Oi? Não. Eu não votei, eu votei que não. Pela internet dá para fazer hoje, apresentar justificativa. Não precisa nem no fórum. Não. E a multa não paga também? Fazendo a justificativa não paga multa. A pessoa tem 30 dias para fazer a justificativa. Sim. Mas olha só, o estímulo que o nosso Código Eleitoral dá para o eleitor não votar. Vocês têm ideia de qual que é o valor da multa? 3 e pouco, né? É de 3% a 10% do salário mínimo. 3% do salário mínimo é R$ 42,60. Você já colocou aqui. E 10% é R$ 142. Eu ia falar sobre isso na próxima questão, mas você se adiantou. Se você não for votar e não justificar, R$ 42,60 vai. É, por aí, tá tudo certo. Aumentou, né? Porque primeiro era menos, né? Gente, posso continuar a entrevista? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do Código Eleitoral agora. Código Eleitoral da lei número 4.737, de 15 de julho de 1965. Antes dessa data, não existiam normas e todo e qualquer tipo de conduta era aceita. Ou seja, era uma coisa meio que bagunçada, vamos colocar assim, não é, doutor? No artigo 4º, não existiam normas e todo e qualquer tipo de conduta era aceita. No artigo 4 são eleitores brasileiros natos, como você colocou, ou naturalizados, maiores de 16 anos, que se alistarem na forma da lei. Quem não se alistou no Exército até a presente data, inapto, no caso, fica inapto a votar, é isso, né? No artigo 5º, isso aqui foram informações que você me mandou, Matheus, não podem alistar-se eleitores, no caso, né? No artigo 5º, os analfabetos. Os que não saibam imprimir-se, né, exprimir-se aí na língua nacional, e os que estejam privados temporariamente ou definitivamente dos direitos políticos. Os que não alistaram nas Forças Armadas Brasileiras também, né? E o artigo 7º diz o eleitor que deixar de votar e não justificar perante o juiz eleitoral até 30 dias, como você colocou aí, tem que pagar essa multinha. Você bem disse sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós agora, Matheus, sobre esse Código Eleitoral brasileiro. A importância que ele tem, porque as pessoas muitas vezes desconhecem o que é o Código brasileiro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O Código Eleitoral, Dara, nada mais é do que um código de normas, onde eles regem, nesse código de normas, as condutas que são aceitas, são proibidas no processo eleitoral, ou seja, no período da eleição. Conforme já exposto pela brilhante jornalista Nara, de nada, Nara, mas é verdade. Eles narram quem pode votar, quem não pode votar, como é regido, quem controla o processo eletivo, quais são as instituições, quem nomeiam os mesários, quais escolas estão aptas, estão inaptas a poder receber o processo eleitoral. Aquela escola que você vai votar todo domingo quando tem as eleições. Isso tudo é regido pelo Código Eleitoral nosso. E são diversas instâncias que trabalham para isso. Começando em Brasília, nós temos o Tribunal Superior Eleitoral. Isso. É como se fosse o nosso Supremo Tribunal Federal. Isso. Nos processos comuns. Mas aí é eleitoral. É a última instância das decisões eleitorais. Por exemplo, vamos trabalhar com um caso prático daqui de Londrina esse ano. Barbosa Neto, os nossos ouvintes vão saber, houve uma época em que ele estava elegível, no meio da campanha se tornou inelegível e, ao final da campanha, estava sob júdice, mas elegível de novo. E o que é sob júdice? Porque é um termo que a gente usa bastante, talvez os nossos ouvintes não saibam, pendente de julgamento. Isso. Ele estava elegível no final da campanha de novo, mas pendente de julgamento. Por quê? Porque aqui em Londrina, ele estava elegível. Recorreram
para o Tribunal Regional Eleitoral, que é a segunda instância, como seria o nosso Tribunal de Justiça aqui do Paraná. Lá ele se tornou inelegível. Recorreu novamente ao Tribunal Superior Eleitoral e lá ele conseguiram uma espécie de liminar para que ele tornasse apto a elegível. Mas por que sob júdice? Porque ele conseguiu uma liminar. Ah, sim. Ainda não haviam julgado o mérito do processo. Por isso essa questão de essa questão de sob júdice. Enquanto estava rolando, ele estava competindo. Sim. Concorrendo. Inclusive até agora não saiu a decisão, pelo menos até onde eu saiba, não saiu essa decisão final ainda. Então o Tribunal Superior Eleitoral é a instância máxima de tudo que acontece no processo eleitoral. Tudo morre lá. É o que aconteceu basicamente com o Bolsonaro, não? Isso é uma outra decisão, né? Porque ele está inelegível também, né? O Bolsonaro está inelegível, mas o Bolsonaro não por situação do Tribunal Superior Eleitoral. O Bolsonaro já é decisão do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o Bolsonaro está inelegível. E ele se tornando inelegível, foi decisão do Supremo. E não é o Tribunal Superior Eleitoral, por quê? Porque não é processo eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral é só processo eleitoral. Tudo que foge do processo eleitoral já é justiça comum. Entendi. Mas me diga uma coisa, mas o STF ele não sobrepujou o sistema do Tribunal Eleitoral? Não seria apto o Tribunal Eleitoral fazer esse julgamento, não o STF? Não, porque quando dessa decisão do Bolsonaro, já não estávamos mais em época de eleição. Então, não tem que se falar em processo eletivo. O Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, a Justiça Eleitoral, o Fórum Eleitoral, só funciona durante a eleição. Tá. Acabou a eleição. Amanhã a eleição termina amanhã não, minto, domingo. Segunda-feira, se tiver processo eleitoral, alguma coisa nesse sentido, crimes eleitorais a serem apurados, já não é mais a justiça eleitoral, porque a eleição acabou. Mas hoje acaba a propaganda. Já seria a justiça comum, no caso, que julgaria esse tipo de situação. É bem lembrado que hoje acaba a propaganda eleitoral. Ou seja, a partir de hoje vamos parar com esse negócio de ficar fazendo... E é sobre isso que a gente vai falar agora, sobre essa questão dos crimes eleitorais. A terceira questão, depois dessa a gente vai para o intervalinho aí, tá? Eu prometo. Os crimes eleitorais, eles são infrações que atentam contra bens, né, jurídicos, né? Eleitorais, por isso que o nome se diz assim, né? O objetivo da tipificação penal é zelar pelos bens relevantes, né? Como a autenticidade do processo eleitoral, o funcionamento do serviço eleitoral, a liberdade eleitoral e os padrões éticos ou igualitários nas atividades eleitorais. São crimes eleitorais, você me pontuou alguns aqui, eu vou trazer para os nossos ouvintes. A boca de urna, né? Está aqui dentro da lei dela. Eu não vou citar aqui bem a lei, porque senão a gente vai ficar até amanhã aqui falando, né? Calúnia eleitoral, quero que você fale um pouquinho sobre cada uma delas. A compra de votos, derramamento de santinhos, né? Que isso daí, meu Deus do céu, como acontece, né? Difamação eleitoral, divulgação de fatos inverídicos, as famosas fake news, eu entendo porque eu sou da área da comunicação, falsidade ideológica eleitoral / caixa 2, injúria eleitoral, promover desordem prejudicando trabalhos eleitorais, propaganda eleitoral, uso de frases e slogans do governo, transporte de eleitores, né? São um pouco desses crimes aí que a gente vê isso ao rodo, né? A rodo no nosso país. Aqui em Londrina mesmo, né? Enfim. Quais são as punições para cada uma dessas leis infringidas? Eu não sei se o doutor vai trazer, tem como trazer especificamente cada uma das punições, mas que são puníveis, porque são crimes eleitorais, não é isso? Sim, Nara. Eu fiz questão de colocar esse rol meramente exemplificativo, tá? Não são todos os crimes eleitorais, mas são os mais corriqueiros e cotidianos no dia a dia. Inclusive, Nara, esses aqui que você mencionou agora, nós presenciamos esse ano na nossa eleição estadual, nossa eleição municipal aqui de Londrina. Quem nunca presenciou uma boca de urna? Quem nunca presenciou derramamento de santinho? Eu moro num apartamento, eu não sei como é que chega. Na minha caixa de correio do apartamento havia mais de 30, 40 santinhos. Alguém do seu prédio pode ter ido lá e lançado em cima lá, porque provavelmente fazem isso. Mas eu autorizei a colocar na minha caixa de correio? Então, no seu correio não. Isso aí mas também. Eles lançam, né?
E hoje ainda está melhor, mas há 10, 12 anos atrás, eu não sei se os ouvintes se recordam, como que ficavam nossas ruas de Londrina no dia de eleição. Você viu que teve esse homem... Quantos santinhos espalhados? Teve uma Eleição senhora total, né? que caiu e se machucou, um dos exemplos, porque ela não viu o bueiro, o buraco, porque de tanto santinho que tinha, ela caiu e ela foi hospitalizada, minha senhora. Você vê que absurdo, a pessoa idosa vai votar, cai porque não tem condições. Fora Sim. a sujeira da cidade, né? A calúnia, a injúria e a difamação, Já vai para o criminal mesmo, né? são crimes também que estão previstos tanto no nosso Código Penal quanto no nosso Código Eleitoral. São os famosos crimes contra a honra. As injúrias, calúnias... São crimes que ferem nossa honra. O candidato tal é vagabundo. E a gente escuta isso. E vamos falar as baixarias, né? O candidato tal é ladrão. A situação lá de São Paulo, da cadeirada do Datena para... Aquilo foi né? Eu queria até falar sobre isso. O Datena cometeu o crime de lesão corporal contra o Pablo Marçal. Pablo Marçal. Só que aquela fala do Pablo Marçal que antecedeu a conduta do Datena é crime contra a honra. Também. O Pablo Marçal falando aquilo também estava cometendo crime. E talvez os nossos ouvintes não saibam disso. Porque a forma que ele falou do Datena, que o Datena é estuprador, me parece, né? É uma coisa pesadíssima. Pesadíssima. Né? E ele assegurando que ele já estava respondendo esse processo, né, na justiça. E não cabia ali naquele momento, imputar né? alguém falsamente um crime, isso daí é denunciação caluniosa, por isso da calúnia. Imputar alguém falsamente um crime é crime. E aí o que acontece? Nos debates na televisão, os candidatos agem dessa forma, de forma baixa, de forma vil, de forma arrogante, maltratando o outro, né? Para fazer para que agindo desta forma, para quê? Para pegar o voto daquele candidato. Sim, pegar a todo custo. Então é isso que a gente vai falar na próxima questão. Então, para questão. inibir e coibir esse tipo de conduta, foi enquadrado essa conduta que já havia no Código Penal, né? Para o Código Eleitoral também, no caso. O Matheus, por exemplo, nós estamos falando aqui, Londrina mesmo. Porque é um ofendendo o outro, porque o teu parente, né, está envolvido com isso, e porque você está respondendo isso. Mas chega um ponto que o horário eleitoral, a gente vai falar isso depois do intervalo, a gente vai falar sobre isso, acaba virando uma guerra. É um absurdo. As pessoas não têm mais vontade de assistir o horário eleitoral porque elas não veem propostas, elas não veem mudanças, elas só veem confusão, briga e baixaria. Essa é a verdade. Então nós vamos para o intervalo agora e nós voltamos na sequência para falar sobre isso. A palavra ética. Será que está havendo ética realmente no processo eleitoral, gente? Vamos pensar um pouco sobre isso. E você, ouvinte, pode mandar uma perguntinha aí para o Dr. Matheus, depois do intervalo, que ele vai estar respondendo aí as suas questões. Se ele não puder responder ao vivo, ele responde depois no Instagram, enfim. Você pode conhecê-lo no seu escritório, né? Da qual eu sou cliente também, tá bom? Então vamos lá para o intervalo e voltamos já com mais entrevista aqui sobre os limites da ética no processo eleitoral. Bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã de Vento pela Sub 87.9 e hoje nós estamos aqui com o Dr. Matheus, né? Falando sobre um tema muito interessante, é o processo eleitoral, né? Também a ética dentro desses limites que nós possamos discutir um pouquinho mais. Vamos dar continuidade então, Mara? Vamos lá, tem pergunta de ouvinte? Por enquanto, fale agora ou cale-se para sempre. Não, vamos lá, vamos continuar. Não, brincadeira. Estamos brincando. Olha lá. Vamos falar um pouquinho sobre a palavra ética, tão dita, tão, né, redita, eu não sei se tem esse termo, né, que deriva do latim, na verdade do ethos, né, acho que é isso, né, do grego, na verdade. Grego antigo, Nara. Do grego, não tem nada de latim, do grego antigo, ethos, então a palavra ética vem do ethos. Ethos tem duas variantes, né, que é o do caráter, ethos, e o ethos de costume. O termo moral deriva da tradução latina, tem latim no meio aí, para o termo ethos, que virou mores. Em geral, ética e moral são bem parecidos, ou seja, a moral consiste em um código de conduta, costumes morais e hábitos de um determinado local, enquanto a ética pretende ser a racionalização dessa moral. Abre aspas aí, ser ético é agir de acordo com a ética e com a moral.
Nesse sentido, o que é moralmente correto é estabelecido por convenção de acordo com cada sociedade, pois o que é certo em algumas sociedades pode ser errado em outras. Em outras palavras, ser ético pode ser respeitar códigos de conduta. Vamos lá, doutor Matheus, isso aqui é um texto seu, tá? Eu trouxe, então você vai falar sobre isso, tá? Achei muito legal. E fala aqui, né? Falando sobre isso, agora eu queria que você me respondesse. Os horários eleitorais, programas de TV, rádio, Cláudio acabou de colocar aí, né, o horário, a participação, propagandinha política, aí, propaganda política obrigatória nas rádios, enfim, pode ser, tem que respeitar aí essas condutas éticas, a gente sabe disso, né? Mas tem sido alvo de ofensas entre os candidatos, fake news e uma infinidade de baixarias, vamos falar a verdade, que tornam as eleições um mar de escândalos, né, e até de crimes. Qual é o limite da ética no processo eleitoral? Vamos falar aqui. Então, Nara, com base nesse texto que você leu agora para os nossos ouvintes, eu gostaria de resumi-lo para que fique mais claro. Por favor. Nós convivemos em sociedade. A população Sim. de Londrina hoje está em aproximadamente 600 mil habitantes, salvo o melhor juízo. É muita gente. Números, né? E a ética, os bons costumes, nada mais é do que normas, criação de leis, normas, para que nós possamos viver bem em sociedade. São normas que são criadas pelos nossos legisladores, aqui de Londrina, os vereadores eleitos. Sim. No âmbito nacional, são os nossos no âmbito estadual, os deputados estaduais, no âmbito federal, os nossos deputados federais, que criam leis para melhor convivência e sociedade. E a criação dessas leis são regidas sob esse princípio da ética, da boa conduta, para que nós possamos viver em sociedade. Um exemplo claro: é proibido matar. Correto? Sim. É proibido matar. Mas as pessoas ainda matam. Infelizmente. Infelizmente. O que o nosso legislador fez? Criou um crime previsto no nosso artigo 121 do Código Penal, que dispõe matar alguém de reclusão de tal a tal tempo. Então, o nosso legislador, por mais que existam essas normas de boas convivências, alguns indivíduos da sociedade não as respeitam, não as seguem. Então, incumbe ao legislador criar normas para que essas condutas sejam cortadas pela raiz, sejam sancionadas. Que a lei seja cumprida. Exatamente. Que não seja descumprida. E, em caso de descumprimento, há uma pena. O nosso Código Eleitoral é a mesma coisa. Conforme mencionado há pouco pela jornalista Nara, a nossa eleição, em todos os aspectos, federais, estaduais, nacionais, é motivo de chacota, baixaria, palhaçada, baixaria, brigas, vias de fato entre candidatos. Você acha? Agressão física, a gente falou aqui, né? Não só entre candidatos, como reportando lá em São Paulo de novo, teve situação de agressão entre assessores dos candidatos. Você acha isso? Parece mais uma UFC, né? Do que uma cadeirada rolando para lá. Meu Deus, esse negócio é feio. Então, o nosso Código Eleitoral, ele foi criado e foram apresentadas essas normas para coibir também esse tipo de conduta. Acontecendo tal conduta, a pessoa que incidiu, desrespeitou sobre essa conduta, deve ser penalizada. Por conta disso. Um outro aspecto importante agora, que a Nara mencionou também, é o seguinte sentido: nós vivemos num Estado democrático de direito, democracia, liberdade, democracia. Correto. A meu ver, essa situação da propaganda eleitoral gratuita, é obrigatório fazer essa propaganda no rádio, na televisão, chega a ser um contrassenso com o nosso Estado democrático. Nós pregamos a democracia, mas ainda nós temos imposições. Sim. Façam isso. Vocês têm que fazer isso. De tal a tal horário, você tem que colocar a propaganda do candidato. Você tem que colocar tantos minutos a fala de cada prefeito. Só um pouquinho, Matheus. E, ao meu ver, só um segundo, para eu não perder linha de raciocínio. E, ao meu ver, isto fere o nosso Estado democrático de direito. É uma norma, uma imposição de países ditatoriais em nosso Estado democrático de direito. Verdade. Chega a ser um contrassenso na prática aí. Ô, Cláudio, quanto que você tem que pagar de multa se você não colocar as propagandas aí, só para o ouvinte entender como que é isso? 48, parece que foi, o dito? 50 mil reais?
50 reais? 1.000. Se você não colocar a propaganda... não, aqui da rádio está dizendo. Isso, sim, é 150 mil. 150 mil. Você imagina o que é isso? Ou seja, uma emissora tem que colocar isso e tal, tudo bem, tá? Colocam que é democracia, mas eu concordo com o doutor Matheus, porque realmente é uma imposição. E cadê as propostas? Porque assim, você fica assistindo... Ionara, não tem proposta, não tem discussão, né? Não tem diálogo, é só e outro contrassenso. O eleitor que não vai votar vai pagar R$ 42,60. O Cláudio, se não colocar propaganda eleitoral na rádio, vai pagar 150 mil. O candidato que ofende a honra na eleição, a pena é de 1 a 4 anos. O Cláudio, se não colocar a propaganda eleitoral na rádio de vento, vai pagar 150 mil reais. As penas... A gente podia fazer uma enquete, é uma né? discrepância entre as penas impostas. Seja a sanção civil da multa, seja a pena por lesão corporal, crimes contra a honra, desses debates eleitorais. É absurdo. Então, o que a gente não quer mais é ver baixaria. A gente quer ver proposta. Estou falando isso enquanto eleitora. Eu sou eleitora. Tá? Tenho minha filiação no partido, que eu não vou falar aqui. Acredito na política, por isso me filiei ao partido. Não vou falar o nome, não estou fazendo política, mas nós acreditamos na política. E o que a gente quer ver é o seguinte: enquanto eleitor, eu quero ver um horário eleitoral decente. Eu acho que você também, ouvinte, quer ver isso. Quer ver propostas, quer ver diálogo, quer ver debates embasados no que é bom para a comunidade, que vai melhorar, não baixaria. A acusação é cada dia da pior. Então, assim, as pessoas desacreditam da política, desacreditam do voto, não, e vai tudo no mesmo balaio ali, ó, todo mundo, e fica toda essa situação que a gente acaba... Nossa, mas ele foi eleito, né, Matheus? Mas eu não votei nele. Mas você não fez nada para mudar isso? Né? Você não lutou, você não... Sei lá, a gente tem que fazer alguma coisa para... E, infelizmente, a gente tem um governo que a gente merece, né? Ionara, eu acho que os nossos eleitores, eles, muitas vezes... Vamos voltar um pouco mais agora aqui aos crimes eleitorais. Nós nos deparamos nessa eleição mesmo com esses crimes eleitorais. Compra de votos, boca de urna, situação de candidatos que alugam ônibus para levar os candidatos a votarem para eles. As pessoas se deparam com esse tipo de crime, com esse tipo de conduta dos candidatos, só que a nossa sociedade, é um tom crítico agora que eu estou falando, a nossa sociedade não faz nada, acaba fazendo vista grossa, sabe? Fica a dica. Deixa rolar. Vamos denunciar esse tipo de conduta. Nós temos a autoridade policial, o delegado de polícia. Vamos fazer cumprir a lei, né? Nós temos o Código Eleitoral que prevê esse tipo de conduta. Sim. Então incumbe a pessoa que presenciou esse crime denunciar o infrator. Sim, sem dúvida. É isso mesmo. Vamos à última questão, então, para encerrar. Estamos encerrando o programa de hoje. Eu posso fazer uma pergunta de um ouvinte aqui? Vamos lá. O Fabrício Lima, ele não está aqui em Londrina, ele está em outra cidade. Ele pergunta aqui, porque é a primeira vez, para justificar. Como que ele faz? Ele nunca fez isso aí, porque sempre esteve presente aqui em Londrina, segundo ele, né? Ele não vai conseguir votar nessa primeira eleição, no caso? Nessa eleição? No segundo turno aqui, ele não vai poder votar. Ele esteve aqui no primeiro, né? Correto. Mas agora, questão de trabalho, se não me engano, que ele fala aqui, ele não vai poder voltar, fazer essa viagem para vir até Londrina fazer a votação, o voto dele. Ele pode fazer, lembrando que ele tem 30 dias para justificar, ele não pode perder esse prazo, tá? O prazo começa a contar a partir de segunda-feira, ou seja, o dia posterior à eleição, e ele pode fazer essa justificativa de duas formas. Ele pode fazer essa justificativa de forma virtual, pelo computador, pelo notebook dele, até pelo celular, se ele quiser. Ele vai entrar no cartório eleitoral aqui de Londrina e vai fazer a sua justificativa pelo site do cartório eleitoral. É bem simplesinho, vai preencher um documento, coisa de 5, 10 minutinhos ele resolve. Legal. Ou ele pode se deslocar também, posteriormente à eleição, aqui no nosso fórum eleitoral, vai apresentar o título dele ou o título dele e um documento com foto, no caso, e lá ele vai narrar o que aconteceu e lá também ele consegue fazer essa justificativa. É isso aí. Entendi. Dentro do prazo de 30 dias, porque senão ele vai pagar aquela multa. Então, respondido aí, né, Fabrício? Toma as providências para você não pagar multa, tá? Isso, correto. Seu direito de voto é importante. Tá, vamos lá. Então vamos lá. Costuma-se dizer que as eleições legítimas são aquelas que, para além de promover uma ampla inclusão dos estratos populares, máxima extensão do sufrágio, desenvolve-se em um ambiente de respeito à ordem legal, depuração dos processos de escolha, a qual
por sua vez, deve assegurar um grau razoável de competitividade. Aquela competição saudável, meus caros candidatos à política do nosso país. Eleições legítimas, portanto, pressupõem ampla participação popular, amplo respeito à lei e a configuração legal justa. Tá? Estamos falando de coisas aí que são corretas. Se as eleições são legítimas, por que existem tantos escândalos, doutor Matheus? Como o que aconteceu lá nos Estados Unidos, no Capitólio dos Estados Unidos, que as pessoas invadiram lá. A gente está colocando aqui o mérito, quem motivou ou não, a gente sabe. Mas, enfim, o que a gente está colocando aqui é o ato em si de invadir um local e fazer aquele tipo de coisa. E aqui também a invasão de Brasília, né, que é um prédio público, enfim, em janeiro de 2023. Os abusos, né, se votou, né? Então, como que a gente pode colocar? Isso aí não é uma falta de respeito com a legitimidade do processo eleitoral? Ô Nara, é o seguinte, vamos por partes. A situação a conquista do voto é o direito, é o suprassumo do nosso direito. Uhum. Para que nós possamos eleger quem nós representamos, foi uma batalha árdua durante o tempo. Sim. Conquistamos isso. E isto, antigamente, só os homens poderiam votar. Sim. Depois chegamos à situação das mulheres. Antigamente era 18 anos, agora 16 anos a pessoa já pode votar. Ou seja, é uma conquista que vai evoluindo e está ainda em processo de evolução. Esta situação da invasão do Capitólio, esta situação da invasão de Brasília, se dá, a meu ver, sob duas vertentes. Se dá, a meu ver, por conta dos políticos nossos e também dos eleitores. É uma culpa concorrente, por assim dizer, de ambas as partes. Por quê? No Brasil, na eleição passada, assim como nos Estados Unidos, a situação do Capitólio, nós estávamos divididos meio a meio. Isso. Era metade um candidato, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas metade o outro candidato. Sim. Assim como nos Estados Unidos. O candidato vitorioso nos Estados Unidos, que foi o Biden, logo após a eleição, iniciaram denúncias sobre as urnas, que não passava, a contagem dos votos não passava a credibilidade necessária. Né, e isso se estendeu ao Brasil. Por conta daquela conduta, o Bolsonaro aqui no Brasil abraçou, por assim dizer, aquela bandeira do Trump e trouxe isso para o Brasil. E os apoiadores do Bolsonaro mais fervorosos, por assim dizer, que são militares, que já têm o sangue meio quente, por assim dizer também. Mas será que eram só? Não sei. Não eram só militares, mas de acordo com a situação atual do governo. Será que eram só bolsonaristas? A gente não sabe também. Não dá para saber, não tem como apontar. Porque diz que tinha gente infiltrada lá dentro. Porque houve invasão de milhares. Mas aí é questionar a segurança do Supremo, como é que eles não sabem do Supremo, de Brasília, né? como é que eles não sabiam da invasão, porque uma pessoa só não consegue organizar isso sem ninguém ficar sabendo. Então é uma falha geral. Então, resumindo isso num aspecto só, é a situação do Brasil dividido, assim como os Estados Unidos estavam divididos à época, e um político quente, explosivo, que perdeu a eleição, chateado, em vez de passar panos quentes no que estava acontecendo, fez o contrário. Atirou a gasolina, atirou fogo, os seguidores deles abraçaram a causa, e fizeram esta tragédia que foi narrada. Só para a gente colocar aqui, desculpa te interromper, Matheus, mas assim, nós não estamos falando aqui de política. Agora, Nara, só mais um segundo para encerrar isso aqui, desculpa rapidinho. Não vou adentrar no mérito, não tenho conhecimento específico sobre isso, mas, Matheus, as urnas, a contagem de votos é certa, é errada, dá para confiar ou não? Eu não tenho essa resposta. Nós não temos. E outra coisa, Matheus, nós estamos aqui falando contra Bolsonaro, a favor de Bolsonaro, contra Trump, a favor de Trump. Nós estamos falando assim, qual é o limite de você protestar daquilo que você acredita? A nossa Será Constituição, que você tem que vandalizar? A nossa Constituição Federal, ela dá o livre direito ao protesto. É isso que protestar não sei se vocês vão se recordar há um tempo atrás, ouvintes, mas quantas passeatas nós fizemos aqui em Londrina em favor da ética. Sim. Os bons costumes. Sim. Pé vermelho, lembra? O movimento dos pés vermelhos, eu me lembro disso. Na questão da corrupção londrina. E essas passeatas que foram feitas no Brasil inteiro, mobilizou o Brasil, elas foram feitas de forma
pacífica, Sim, calma. nunca aconteceu. Então, quando acontece isso de forma pacífica e de forma calma, existe a previsão legal. O direito de protesto está previsto na nossa Constituição Federal, que é a nossa lei máxima na Constituição Federal. Agora quebrar desde tudo, que né? manso e pacífico. Claro que houve o excesso. E havendo o excesso como o que ocorreu em Brasília, houve cometimento de crimes. E é por conta disso que as pessoas até hoje foram condenadas e estão Sim. respondendo ao processo. Por quê? Porque por conta do excesso, depredação, pichação, tudo isso é crime e as pessoas que os cometeram estão pagando pela conduta criminosa deles. Agora são 11h04, já passamos um pouquinho do horário, vamos ao encerramento, Cláudio. E é o seguinte, Matheus, o que a gente tem que falar é o seguinte, dia 27, é isso, né? Domingo, vamos lá, vamos votar. É um direito seu, é um direito meu. Nós estamos falando aqui democraticamente. Você depois não vai poder falar que você mal do fulano, porque você não compareceu às urnas. Você não exerceu o seu direito de votar. Então, assim, vamos colocar assim, como você vai discutir algo? Você não tem esse direito, você perde o direito, pode até discutir, mas é nulo, porque você não participou do processo eleitoral. Então, vamos falar uma coisa aqui. Eu sei que está tudo errado, eu sei que tem muita coisa que tem que mudar, tem que melhorar, só que nós estamos no nosso direito, então não perca esse direito. Convidar você, eleitor, aí vamos para as urnas, vamos escolher o melhor para a cidade de Londrina. Nós não sabemos ainda quem vai ganhar, mas nós estamos aí na disputa. Então, Matheus, muito obrigado pela entrevista. Eu queria agora só que você falasse para os nossos ouvintes do seu Instagram, para quem quiser te seguir, também para quem é advogado que está nos ouvindo aí, que quer aí um direito mais claro, mais transparente para a cidade de Londrina, vai ter aí a eleição para a OAB, eu queria que você deixasse aí o número da sua chapa, como que pode fazer. Então, vamos encerrar aí o programa falando um pouquinho do Dr. Matheus aí para as pessoas. Ô Nara, primeiramente eu gostaria de externar novamente o agradecimento tanto a você quanto ao Cláudio pelo convite para debatermos esse aspecto aqui, sobre as eleições, sobre o processo eleitoral, o código eleitoral, os crimes eleitorais e a ética no processo eleitoral, que conforme debatemos bastante aqui hoje não está sendo cumprida, né? Eu agradeço então novamente o convite, externo que eventuais futuros convites já estou apto a aceitá-los e voltarei à rádio. Meu Instagram é Dr. Matheus _Sorge _Macedo. Isso. Podem me seguir. Excelente advogado, hein, gente? Não é porque é meu advogado, não. Obrigado, né? É o seguinte, em relação ao processo eleitoral da ordem, eu não posso falar meu número, Nara, mas caso queiram, podem me procurar podem me procurar no privado. Se tiver interesse em conhecer a nossa chapa, nossas propostas, estamos aptos a apresentá-las. Aqui a transparência fala acima de tudo. E se precisarem de dúvidas, assessoria jurídica, nos procurem no privado, pode procurar na área também. Dúvidas depois do programa também podem me procurar, aqui na medida do possível. Você pode deixar o número do seu WhatsApp? Sim, sem problema nenhum. É 43 99969 2491. Até para responder as dúvidas que surgirem eventualmente. 43 99969 2491. É isso aí. E novamente agradeço ao convite e espero uma próxima. Ok. Vamos lá. Nós que agradecemos aqui a entrevista com o Dr. Matheus, né, que por sinal foi esclarecedora, e agradecemos também a sua vinda, doutor. Eu sabe que as portas aqui sempre estarão abertas, tá? Agradeço o convite. Sempre estarão e eu, Cláudio, só para encerrar aquilo que a Nara falou, em relação ao direito, vamos exercer esse direito. Isso, vamos apelar aí, né, para os que nossos ancestrais brigaram tanto para que as mulheres hoje pudessem votar, para que os menores de 18 anos, 16 a 18 anos pudessem votar. Foi uma luta árdua lá atrás, evolução. E se chegamos nisso onde estamos hoje, é por conta disso, e depois dessa guerra, dessa luta, da evolução dos direitos, a pessoa ainda não ir votar nos dias atuais, eu penso que é até um pecado, por assim dizer. Verdade. E digo mais. Só fazendo um linkzinho aí, tá? Na palavra de Deus diz assim, que todo governo, ele é instituído por Deus, tá, gente? Então, antes de você ir às urnas, peça orientação para Deus, para que Ele possa te conduzir para você fazer o que é melhor para a cidade de Londrina, no caso, aí no domingo, tá bom? Beijo para você, um grande abraço, ficamos por aqui, Cláudio Mainer. Ok, obrigado também aos nossos queridos ouvintes que estiveram conosco. Fique aqui ligado. Advento FM, a Rádio da Esperança, sempre trazendo conteúdos edificantes para você e toda a sua família. Uma ótima e excelente final de semana a todos que estão conosco nesse momento.